Oi, gente, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Sociologia. Hoje a gente vai falar sobre uma contextualização geral do significado de Sociologia, mas também sobre os principais pensadores, e nesse slide aí eu fiz uma contextualização geral de vários termos que vocês precisam se familiarizar para as próximas aulas, como globalização, economia, tecnologia, trabalho, cultura, religião. São termos que são extremamente importantes para a sociologia, aí cultura é um destaque, e vou comentar bastante sobre eles nas próximas aulas. Bom, a sociologia, o conceito dela é a ciência que estuda as estruturas sociais, o comportamento social e as variações da sociedade, suas formas e seus fatores. Então, a sociologia surge com esse intuito mesmo de estudar a sociedade, né? Sociedade, logia, estudo. Estudo dos comportamentos dos indivíduos, estudo de como a sociedade se comporta mesmo. E a sociologia também estuda as relações sociais. E tem o principal objetivo, que é a desnaturalização dos fatos. Ou seja, você não naturalizar um fato. Por exemplo, a nuvem é azul, mas a nuvem é azul por um propósito. Você vai estudar o comportamento daquela nuvem, o porquê dela ser azul. Não simplesmente ela é azul, sabe? Você vai deixar de... Você vai trazer aquilo para a racionalidade, para o estudo e passar a entender melhor as coisas. Bom, o primeiro pensador que a gente vai estudar hoje é o Auguste Comte. Ele nasceu em 1798 e morreu em 1857. Ele adotou o termo positivismo para designar uma filosofia que adotava o método científico e as ciências naturais como modelo explicativo para compreensão dos fenômenos tanto naturais como sociais. Bom, esse positivismo do Comte, que é o principal conceito que vocês precisam saber sobre o Comte, vai estar relacionado com justamente a experimentação, a ciência, a racionalidade, aquilo que é preciso, intelectual, útil. É você concretizar algo, sabe? Não fica abstrato, não fica meio que no termo das ideias. É você trazer uma ideia pra concretude, pra experimentação, pra ciência. Então, o Comte vai falar que só assim você consegue explicar os fenômenos naturais e os fenômenos sociais, a partir da experimentação, da ciência, da racionalidade. Aí uma fotinha do Comte para vocês. O Comte, então, ele fala que o princípio básico do pensamento... Não, o princípio básico do pensamento kantiano é a renúncia de toda metafísica. Metafísica seria aquilo que é abstrato, filosófico, aquilo que é, assim, não digamos vago, mas aquilo que não é baseado em experimentos científicos, racionais. Todo conhecimento que não possa ser imediatamente controlado pelos sentidos. O que seriam esses sentidos? Basicamente, ele fala que você tem que controlar os seus sentidos, você tem que trazer aquilo pro seu lado racional, pro seu lado da experimentação e da ciência. Você não pode simplesmente ser dominado pelos seus sentidos. E ele vai dizer que o positivo, que no caso dá origem ao positivismo, ele é sinônimo de útil, certo e preciso. Racional, experimentação, ciência, todas essas palavras são relacionadas ao conceito de positivismo adotado por Auguste Comte. Bom, ele também estabeleceu a lei dos 3 estados para explicar a evolução da humanidade. Então, ele vai dizer que a evolução da humanidade se deu quando a gente chega no último estado. Então, ela passou por outros 2 estados até chegar no seu auge, que é o estado positivo. Bom, o primeiro estado é o estado teológico, que ele é baseado na religião. Então, os fenômenos eram explicados a partir da fé, parecido com a filosofia mesmo. O estado metafísico é o segundo estado, que já vem com a filosofia, que é um pouco mais racional, mas mesmo assim é mais abstrata, tem a especulação, a formulação de ideias sem a experimentação e sem a presença da ciência. E tudo isso vai levar ao estado positivo, que é o supremo, assim, ele é o que vai gerar o real conhecimento, e ele é baseado na ciência, em dados e em fatos concretos. Então, esses estados tenderiam a suplantar-se, chegando ao estado positivo, que é o auge, é o máximo de toda a evolução. O Durkheim é um outro pensador muito importante. Ele nasce em 1858 e morre em 1917. E ele vai dizer que a sociologia é a ciência dos fatos sociais e de suas leis.
Então, para ele, o conceito de fato social é o mais relevante, enquanto para o Comte o positivismo é mais relevante, para o Durkheim o fato social é mais relevante. Ele vai defender o holismo, que prioriza o grupo, a coletividade, os interesses da coletividade, da comunidade, em detrimento dos interesses do indivíduo. Porque para ele, por exemplo, se eu falo que a maçã é verde, mas o grupo fala que a maçã é amarela, o grupo ganha. Então, a opinião da maioria vai sempre ganhar e a opinião da minoria meio que tem que se curvar. É tenso falar isso assim, mas é meio que ele generaliza, não é uma crítica também, é um pensamento dele, mas é meio que ele generaliza a opinião individual a uma opinião do grupo, né? Então a sociedade se sobrepõe ao indivíduo, a sociedade está acima do individual, da coletividade. Não, a sociedade está, o indivíduo tem que estar inserido na coletividade. Aí ele uma fotinha do Durkheim e ele vai falar que o fato social é toda maneira de atuar suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Então, é atuação em sociedade, mas ela tem que ser exterior ao indivíduo, ou seja, o indivíduo não pode ter sua própria ideia interior, sabe? Ela vai no interior do indivíduo e ela também é coercitiva. Ali, o fato social, então, ele vai ter 3 características principais que vão caracterizar o chamado fato social. Depois eu vou até cantar uma musiquinha pra vocês do fato social que meu professor cantou e eu nunca mais esqueci. Bom, a primeira característica é a exterioridade. Então, o fato social ele é exterior a consciências individuais. Então, ele não depende das suas consciências individuais. Ele vai sempre estar relacionado com a coletividade. A segunda... Opa. Ele tá aqui, né? Aham. Comendo fio ainda. A segunda característica é que ele é coercitivo, então ele exerce uma coerção sobre os indivíduos. Então, exterioridade, coercitividade. E terceira, a generalidade. Então, apresenta a generalidade no meio do grupo. Então, um indivíduo, ele é generalizado dentro de uma sociedade. Ele não tem um pensamento individual tido como válido. 3 características, exterioridade, coercitividade e generalidade, que ele é geral, exterior, coercitivo. Aí a musiquinha é assim: pra saber o que é fato social, é só lembrar das suas três características. Ele é geral, exterior, coercitivo. Durkheim. Pra saber o que é fato social, é só lembrar das suas 3. Agora é com vocês, gente. Bom, o Max Weber é outro pensador muito importante que é bem cobrado nos vestibulares. Ele nasce em 1864 e morre em 1920. Ele fala que a sociologia é uma ciência que se propõe a compreender por interpretar a ação social. A ação social, então, é o conceito principal que o Weber vai estudar. Então, pro Durkheim é o fato social, pro Comte é o positivismo e pro Weber é a ação social. Então, essa ação social vai explicar causalmente o desenvolvimento e os efeitos dentro de uma sociedade. Mas, diferentemente do Durkheim, o Weber vai dizer, vai ter essa teoria individualista, que o indivíduo se sobrepõe à sociedade. Então, se eu penso que a maçã é vermelha, meu pensamento conta sim. Não tem que me submeter ao pensamento da coletividade. Até porque esse meu pensamento de que a maçã é vermelha vai agregar na sociedade também e vai permitir que eu tenha relações sociais. Então, se eu jogo as minhas ideias num grupo, isso vai agregar também as ideias do grupo, né? Vai trazer uma ideia nova, não só uma ideia geral para todo mundo, unânime, assim. Porque essas discordâncias ideológicas individuais, que são subjetivas a cada indivíduo, vão trazer novas discussões, novos pensamentos, e isso vai gerando conhecimento, né? Aí uma foto do Weber, bem bonitão aí, ó, gente. Aqui, ó. A ação social é a conduta humana a qual a gente atribui significado subjetivo. Ou seja, tem um significado próprio para ele. Então, é uma ação a qual o indivíduo atribui o seu próprio significado, seu próprio pensamento. E esse comportamento está orientado para a interação, isto é, para a relação com o outro. Por isso, é social. Então, essa ação, ela vai influenciar na sociedade também. O seu pensamento, ele vai trazer... vai agregar também na sociedade seu conhecimento, suas descobertas. Por mais que elas sejam individuais, ao você compartilhar com a sociedade, ao você fazer alguma coisa com esse seu conhecimento, você vai agregar na sociedade e vai proporcionar vai fazer com que as relações sociais
sejam mais ricas, né, mais diversas aí. E a ação social pro Weber, ela vai ter 3 tipos, sendo que o terceiro tipo, ele é dividido em 2 partes. Bom, primeiro ele contextualiza ali os tipos ideais, que são justamente esses padrões que servirão de referência para os pesquisadores educarem e classificarem os casos específicos que estejam investigando. Então, esses tipos ideais vão orientar essa divisão de ações que eu falei para vocês. São 3, sendo que a última é dividida em 2 partes. A ação tradicional, que é baseada na tradição, na família, nos costumes. A ação afetiva, então vamos supor aí o Hitler. Ele tinha aquele discurso, aquela oratória super carismática, então ele submetia, ele impunha o poder dele por meio da fala, né, da afetividade, daquele carisma que ele tinha, daquele talento para falar. Então essa afetividade era uma marca das ações, não das ações, assim, mas do discurso dele, né, que não deixa de ser uma ação. E aí o terceiro tipo, a terceira ação é a ação racional, e ela pode ser com relação a um valor ou com relação a um objetivo. A ação racional, então, ela é baseada na razão, na ciência, na experimentação, na racionalidade mesmo, assim, no intelecto dos indivíduos. Bom, gente, o Weber também vai falar que a sociedade moderna é dominada por um processo fundamental que é a racionalização. Então, a sociedade moderna está sendo cada vez mais racionalizada por causa da ciência e por causa dos experimentos e tudo mais. Outro pensador que é muito importante pra gente é o Karl Marx. O Karl Marx, ele nasce em 1818 e morre em 1883. Ele vai dizer, vai desenvolver a teoria do materialismo histórico dialético, que trata-se de um instrumento teórico criado por ele, que pretende fornecer elementos para uma análise das diferentes sociedades ao longo da história, e procura investigar e compreender suas estruturas, suas leis, o funcionamento da sociedade, seu desenvolvimento, tendo por base 2 princípios. Aí uma fotinha do Karl Marx para vocês verem. Bom, os 2 princípios são o desenvolvimento econômico e suas transformações dos modos de produção como principal causa e força motriz dos acontecimentos históricos. Então, ele coloca a economia como principal causa do desenvolvimento das sociedades e é um motor mesmo da história. Essas relações de trabalho, essa acumulação de capital vão marcar os acontecimentos dentro de uma sociedade e vão transformar a história. Bom, a segunda característica é a consequente divisão da sociedade em classes distintas e sua inerente luta contra elas. Bom, ele fala que a sociedade então vai ser dividida em 2 classes, que é a burguesia e o proletariado, e que elas vão estar em uma constante luta, porque elas são meio que antagônicas. Enquanto a burguesia ela detém todos os meios de produção, os lucros e tal, o proletariado, que são os trabalhadores, eles são explorados, eles são submetidos a longas jornadas de trabalho e acabam ficando acabam sendo alienados e ficando sem os direitos deles. Direitos à humanidade, dignidade, enfim. O Karl Marx ele é bem crítico ao sistema capitalista. Então, para ele, o capitalismo seria o modo de produção em que o capital é o principal meio de produção. O capital, ele vai ser tudo que o capitalismo está baseado, assim, na acumulação de capital, acumulação de bens e riquezas. E as principais características do capitalismo são a concentração e o controle dos meios de produção econômica, isto é, o capital, pertencem a proprietários privados e não ao governo. Seria essa questão do chamado liberalismo econômico, né? Que os meios de produção, que o capital, os lucros, todos têm que pertencer aos proprietários privados e não ao governo, e não ao Estado. Para ter aquela questão da livre concorrência, enfim, não pagar impostos. Mas isso a gente vai explicar posteriormente em outras aulas, a questão do liberalismo econômico, do keynesianismo, tá? Isso é bem importante. O Karl Marx também vai dizer que o capitalismo, o trabalho é feito por trabalhadores livres, que vendem sua força de trabalho.
Então, os trabalhadores não são submetidos à escravidão, mas eles vendem sua força de trabalho, muitas vezes são explorados, tem que trabalhar em jornadas exaustivas de trabalho. E isso é uma exploração, né, aos trabalhadores, assim, quando não feito de uma forma digna, de uma forma respeitosa aos direitos do trabalhador. Bom, também, para ele, no capitalismo, os recursos e as riquezas são adquiridos através de operações de livre mercado. Que seria esse livre mercado? Essa livre concorrência, você poder colocar os seus preços da maneira que lhe convém, assim, não ter uma padronização, assim, dos preços, como é imposto pelo Estado, pelo governo. Então, seria esse livre mercado, você poder comercializar sem ter a regulamentação do governo do Estado. Você ter mais liberdade no seu comércio e não ter que pagar esses impostos que o governo impõe para alcançar os bens, assim, para melhorar no sistema de saúde, educação, né? Isso seria implementado pelos proprietários privados. E também outra característica é aumentar cada vez mais os lucros, que é o principal objetivo e incentivo da produção. Então, é acumular cada vez mais capital, mais lucro, mais bens, que é essa a principal função do capitalismo. Você conseguir capital, né? Você é um sistema baseado na acumulação de riqueza, de capital, de trabalho, enfim. E as principais classes na linguagem marxista, isso é muito importante, gente, são a burguesia e o proletariado, aquilo que eu havia dito para vocês. A burguesia detém todos os meios de produção e o proletariado trabalha para a burguesia. O proletariado recebe da burguesia o seu salário, e enquanto a burguesia explora o proletariado, ele vive nessas condições de jornadas exaustivas de trabalho, e não tem um equilíbrio aí, uma igualdade. Por isso que existe uma luta. Entende? Porque a burguesia tem muito, enquanto o proletariado fica buscando, mas tem que trabalhar exaustivamente. Bom, e o Karl Marx vai dizer que a história de toda a sociedade até hoje é a história da luta das classes. Então, essa luta entre as classes, uma classe que é privilegiada e outra classe não, ou enfim, que vai mover a história, né? A história sempre se dá a partir de uma luta, de um embate aí entre duas parcelas diferentes da sociedade. Bom, gente, esse exercício aqui fala assim, Marx, Durkheim e Weber. Tá deixando cair minhas coisas, gatinho. Marx, Durkheim e Weber, os três autores clássicos da sociologia, tiveram, cada um a seu modo, uma vida política intensa e fizeram reflexões importantes sobre o Estado e a democracia de seu tempo. É sabido que cada autor clássico da sociologia, apontado no texto acima, buscou um objetivo para que pudesse, com seu método, observar a realidade social. Nesse sentido, enumera a segunda coluna a partir da primeira e, posteriormente, marca a alternativa correta. Bom, Karl Marx, então, como eu disse para vocês, ele vai ter essa divisão das classes sociais, né? Aí da burguesia e do proletariado. Então, no meio vai ser o número 2. No meio vai ser o número 1. O Durkheim, ele vai falar dos fatos sociais, que são gerais, exteriores e coercitivos. Então, vai ficar 2, 1. E Max Weber fala da ação social, né? Que é aquilo que eu expliquei pra vocês, a ação tradicional, afetiva e racional. Então, vai ficar... a gente vai ficar com a alternativa do 2, 1, 3, que é a alternativa D.